nosso primeiro palestrante, o professor Milton. Em seguida, Milton, você toma a palavra, tá? Para fazer a sua exposição. Bom, o professor Milton, ele é graduado e licenciado em História pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú, graduado e licenciado também em Pedagogia pela Universidade do Estado do Pará, especialista em História Econômica do Brasil. Recentemente concluiu seu mestrado em Dinâmicas Territoriais e Sociedade na Amazônia, no programa de pós-graduação da Unifespa, e agora ele é doutorando pelo programa de pós-graduação em História Social da Amazônia, o PPIST da UFPA. O Milton também ele é componente do grupo de pesquisa Territórios Indígenas e Etnoenvolvimento, e é um estudioso da região sul e sudeste do Pará, um historiador apaixonado pela região sul e sudeste do Pará, é um escritor, tá? E dentro das obras do professor Milton, eu destaco um livro muito bom, muito rico e fruto, evidentemente, da sua trajetória de pesquisa, que é o livro O Discurso, ou melhor, No Tempo dos Selvagens e dos Missionários e Outras Experiências de Pesquisa na Amazônia. O livro foi publicado em 2010 com algumas parcerias. Eu creio que o professor Milton certamente há de falar um pouco mais sobre essa obra, sobre as parcerias, né, ao longo, né, do seu processo de pesquisa. E antes de passar a palavra para o professor Milton, informar que ele é docente da Rede de Educação Básica, da SEDUC, no Pará, e é professor também da Faculdade Integrada Carajás. Bom, é muita coisa, é muita informação, o professor Milton faz muita coisa, e se eu fosse falar tudo aqui sobre a trajetória de pesquisa, a trajetória docente, o comprometimento dele com a região, iríamos tomar muito tempo, né, Milton? Então, eu passo a palavra para você, você tem aí de 25 a 30 minutos para fazer a sua exposição. Milton, boa tarde e muito obrigado mais uma vez. Boa tarde, professor Laércio. Me ouve bem? Me ouve bem, professor Laércio? Perfeitamente. Beleza, então boa tarde a todos e todas. Eu sou o Milton Pereira Lima, sou historiador, sou pedagogo, né? Muito orgulho de ser egresso aí do PDT-SA Unifespa, Unifespa que sempre foi um sonho para nós, agora é uma realidade, bem próximo da gente, né? Inclusive com um mestrado em História, bem próximo da gente, Xinguara, sempre foi um sonho, agora é uma realidade. Eu quero falar isso para eu não me esquecer disso, né? Importante demais. E também agora, como o Lécio enfatizou, estou estudando no PPRIST UFPA. Então, agradecer, Laércio, e parabenizar pelo evento, importantíssimo evento, dialogar sobre essa região, sobre a história dessa região, né? De antemão já está, parabéns, você, a Faculdade de História, o professor Bruno, então, e agradecer pelo convite, tá? Muito obrigado, fico muito honrado, muito feliz em poder participar aqui desse evento da Unifespa, Xinguara e ETU, né? O ciclo de palestras História do Sudeste do Pará, falar sobre sociedades indígenas no Sudeste do Pará, cultura, território e história. E dividir mesa com Ribamar Ribeiro Júnior, uma pessoa que me alegra demais, amigo pessoal, né, amigo do grupo de pesquisa GPT, tem me ajudado muito na pesquisa, na atividade de pesquisa, né, de acesso ao arquivo. Então, não poderia deixar de fazer esse agradecimento. Tem uns slides, né, Laércio, que eu mandei para você, pudesse daqui a pouco já colocar na tela, para a gente que eu preparei um texto, né, que vai me orientar durante a minha fala. Então, é isso, né, sociedades indígenas no sul do Pará, cultura, território e história. Pode passar para o segundo slide, por favor, né, para a gente começar. Então, eu já trago no início aqui da minha participação, da minha fala, essa imagem,
Eu vou contextualizar ela, Laércio, e quem mais estiver nos ouvindo, agradeço também a participação, né, a atenção de quem estiver nos ouvindo. Aqui, então, nós temos uma imagem que é aqui de Redenção, essa cidade dessa região do Araguaia paraense, né, que aqui no nosso evento está sendo chamada de sul e sudeste do Pará, no caso sul do Pará. Então, aqui você tem a foto de um carro que foi virado e queimado na Avenida Araguaia, aqui em Redenção, no ano de 1986. Né? Quem que virou e queimou esse carro? Né? Era uma forma clara de manifestação, de protesto, e que eu que vou além, de resistência e agência indígena. Né? Foram os Kayapó. Né? Os Kayapó Membegoncré. Né? Havia ocorrido um assassinato de um indígena garimpo, me parece que no Cumaru, e aí houve a retaliação. Né? Retaliação. E aí eu trago já isso aqui para mostrar que essa região, antes de tudo, é uma região de conflito, é uma região de fronteira, imagino que Ribamar vai falar disso também, e antes de mais nada, uma região, um território indígena, um território Kayapó, Membeconcré, né, entre outros grupos, e, antes de tudo, um território que tem essa marca, né, dessa resistência e dessa agência indígena. Eu trago essa foto como esse recorte histórico, iconográfico, né? Eu acho que falo também, né, Laércio, já que me parece que nós estamos aqui dialogando dentro de duas disciplinas, foi o que você disse, então eu preparei minha fala direcionada também para acadêmicos de história, como você havia me orientado, né? Então, eu trago aqui, vou trazer na minha fala a minha experiência de pesquisa e vou trazer também alguma referência aqui de fontes, né? De fontes de pesquisa sobre essa região do Araguaia paraense, que no nosso evento estamos chamando de sul e sudeste do Pará. Pode passar para o terceiro slide, por favor. Então, nós quase não estou conseguindo ver aqui os slides. Mas é isso. Então, eu trago aqui a experiência de pesquisa. O historiador, ele é um cientista social, né, ciências humanas, então ele faz uso de uma metodologia, né? Então, as fontes que o historiador faz uso para realizar a sua pesquisa, né, para debruçar, para buscar as evidências, né, para interrogar as evidências, como faz o historiador Thompson, né, elas possuem uma tipografia. As fontes históricas, elas possuem a tipografia, e aí é necessário que você interrogue as fontes, como eu disse, é necessário que você utilize de uma metodologia, esteja amparado por um referencial teórico metodológico. No caso das fontes que eu tenho utilizado bastante, é o discurso religioso, né, materializado na documentação produzida pelos missionários dominicanos, né? Em particular, eu usei no meu mestrado, utilizei no meu mestrado, um periódico chamado Revista Kayapó e Carajás, que foi produzido aqui na região entre 1922 e 1923. Então, é necessário que o investigador tenha essa ferramenta teórica, metodológica, para, durante o percurso de investigação, ele fazer a interpretação dessas fontes, e aí, no caso da minha experiência de pesquisa, eu tenho feito uma investigação de cunho interdisciplinar. Né? Eu tenho feito isso, sendo historiador, né, eu tenho realizado diálogo, aproximação aí metodológica de outras disciplinas, que isso me ajuda no meu processo aí de análise, a antropologia, por exemplo, a geografia e a linguística. Né? Então, o historiador, né, quando ele consegue dialogar com outras disciplinas, né, fazendo essa pegada, digamos assim, interdisciplinar, isso contribui muito, né, para a realização da investigação, para a análise. Né? Então, essa é
Como eu falei, preparei essa fala pensando principalmente em dialogar com acadêmicos de história. Então, próximo slide, por favor. Então, eu trago aqui nesse slide, né, a capa da revista Caiapó e Carajás, que eu acabei de falar, né, produzido pelos dominicanos, né, publicado aqui pela Diocese de Conceição do Araguaia, né, Conceição do Araguaia que se tornou era um território imenso, né, em 1897, criação, fundação, né, temos a ata, né, da fundação de Conceição do Araguaia, e em 1911 da Diocese de Conceição do Araguaia, que era um imenso território, ainda é, né, a Diocese abarca um território muito grande, e aí essa documentação que você tem aí, a capa, a revista Caiapó Carajás, ela traz uma série de temas, notícias, entre aspas, né? E isso pode ser tido pelos historiadores, né, por novos historiadores, temas de pesquisa, objetos de pesquisa, temas de pesquisa, que envolve, claro, aqui o sul do Pará, entre aspas, né? Eu vou sempre trazer o sul do Pará, entre aspas, né? Eu prefiro a denominação mais étnica de Araguaia paraense, né? Então, alguns temas que eu trago aqui pode passar o próximo slide, é o tema da educação no Colégio Santa Rosa, de Conceição do Araguaia, colégio fundado, isso, né, um colégio ali criado pelos dominicanos de Conceição do Araguaia, a partir de 1902, Frei Gil Villanova, ele traz as freiras, né, as freiras que vão desempenhar esse papel educacional aqui no Colégio Santa Rosa. Então, nós temos aí, pelo menos nesse espaço aqui de redenção, tirando Santa Maria, Clara e Santana, que eram cidades também já antigas, de redenção para cá, Pau d'Arco, Floresta, Xinguara, Rio Maria. Então, nós temos aqui que seria os primórdios, né, o princípio desse processo educacional aqui nessa região, fundação do Colégio Santa Rosa, que vai ser um colégio que vai ter ali estudantes indígenas, né? A catequese vai ficar nas proximidades de Conceição, né? E aí você vai ter também, no Colégio Santa Rosa, a educação de não indígena, né? Então, são temas que são possíveis de serem pesquisados por novos historiadores, né? Essas práticas, relações, a prática da tentativa de pacificação, relações interétnicas, o tema do batismo, do casamento interétnico, da violência física e simbólica. Então, são todos temas possíveis de serem estudados, analisados nessas fontes. Por favor, pode passar a próximo slide. Então, temos aí, nessas fontes que eu estou apresentando aqui, a revista Caiapó Carajás, o jornal O Araguaia, do outro lado de lá da fronteira, já no norte, antigo norte do Goiás, o Tocantins, o jornal A Cruz, né, que Frei Gil Villanova criou, tendo como modelo, como exemplo, um jornal francês do século XIX, La Croix. Então, são fontes que traz toda essa temática aí que eu falei agora há pouco, temas possíveis de serem estudados, que eu falei agora há pouco, casamento, batismo, violência, etc. Próximo slide, por favor. Então, aí você tem uma foto antiga do Colégio Santa Rosa, que também estava em anexo ali me falha agora a memória, o nome, né, o colégio e não conseguindo ver. Bom, eu me lembro já, né? Vamos seguir. Próximo slide, por favor. Então, eu trago aí a imagem, né? Essa documentação dominicana muito rica em imagens, né, iconográfica. Então, você consegue ver que os indígenas, diferente do que muitas pessoas pensam, né, não eram apenas ali passivos da pacificação, passivos da catequização, passivos desse processo, né, dessa empresa missionária, né? Então, eles resistiam, eles
eles tinham seus processos de resistência, né? Na documentação a gente vai ver inúmeras narrativas de fuga indígena, né? De dispersão, até mesmo de assassinato, né? De manutenção da cultura indígena, da arte indígena. Então, a gente percebe isso como forma de resistência e agência indígena. Manutenção dos seus territórios, né? Fuga e depois manutenção desses territórios e suas práticas culturais. Próximo slide. Isso, pode passar. Por favor, pode passar, próximo slide. Então, só apresento aí algumas imagens. Então, eu trago essas duas imagens aqui, essas duas que eu acho importante, para fazer uma relação sobre o local, né, e o nacional. O local e o nacional. Então, nessa primeira imagem, você vê sentado o já muito conhecido, né, Marechal Cândido Rondon, que visitava ali Conceição do Araguaia, no início do século XX. Então, do lado de cada fronteira do Araguaia, e do lado de lá, do lado do antigo norte do Goiás, do lado do Tocantins, você vê ali Luiz Carlos Prestes, né? E a famosa coluna Prestes. Então, a gente lê muito nessa documentação dominicana uma reprodução discursiva, por exemplo, na revista Carapau-Carajás, que eu apresentei primeiro, a imagem, de outros discursos, né, de discursos de outros locais, de discursos de senadores, de discursos de presidente de províncias, de discurso de autoridades de outras regiões, do Sudeste, por exemplo, do Brasil. Então, havia uma tentativa, né, uma marcação discursiva da parte dos missionários de colocar a empresa missionária dominicana como sendo a mais eficiente, como sendo a única capaz de catequizar, de pacificar, né, os índios dessa região. E aí você tem um diálogo entre o local e o nacional. Eu trago a representação disso a partir dessa visita aí do Cândido Rondon em Conceição do Araguaia, que teria, né, dito que a catequese missionária seria a mais adequada, né, para esse processo de catequização, de tornar o indígena cidadão, né? Tentativa de tornar, né? Porque a gente vai fazer críticas a essa tentativa aí. Próximo slide. Então, como o Laércio falou no início, lá, ele falou que do livro que nós publicamos, então está aqui o livro, né, que o Laércio falou, né, No Tempo dos Selvagens dos Missionários, que é resultado, né, dessa pesquisa, dessa experiência de pesquisa que a gente vem desenvolvendo desde o mestrado, né? No meu mestrado, eu fiz a análise, né, a interpretação da revista Carapau-Carajás, e aqui a publicação desse livro é também um resultado do mestrado, da pesquisa de mestrado. É um artigo, então o livro ele é composto por vários artigos, é dividido em 3 partes, e a segunda parte do livro traz justamente a análise, né, a interpretação que eu faço sobre o discurso missionário, no artigo No Tempo dos Selvagens, foi publicado, então todos os artigos são artigos que foram publicados em anais de evento ou em periódicos, em revistas. Aí, junto com o professor Ribamar, esse artigo aqui e o outro artigo publicado com a professora Idelma, que é Uma Catequese no Araguaia Paraense. Então, nos honra muito apresentar aqui nesse diálogo esse livro, e que em breve, até anuncio aqui, Lécio e Bruno, vou doar para a Unifesp, para a Faculdade de História, uns 2 exemplares desse aqui, se não tem ainda. Todos os meus livros eu tenho doado, né, alguns já tem lá na biblioteca da faculdade, e os que não tem ainda eu vou doar também. Aproveito para fazer esse compromisso. Próximo slide. Então, esse é um outro livro que também é resultado da minha pesquisa de mestrado, da análise sobre essa documentação dominicana, História e Narrativa Araguaiana entre Missionários Indígenas e Sertanejos. E aqui eu apresento uma série de documentos, eu faço uma análise breve, né, de cada um deles, e vou uma pré-análise, não chego nem a fazer uma análise, e vou apresentando um documento como fontes possíveis de serem estudadas.
falando aqui para historiadores acadêmicos, né, para acadêmicos do curso de História. Então, esse livro é importante porque ele te chama a atenção, né, para alguns temas, para alguma a documentação, para arquivo, né? Então, esse livro é um pouco disso, e eu trago também a publicação na íntegra de um livreto dominicano que é Lendas e Costumes Indígenas, número 35, que é parte da chamada Memória Dominicana. Pode passar. Meu tempo ainda está ok, né? Parece que eu estou com 23 minutos, acho que dá para falar mais um pouquinho, né? Então, aqui é um outro livro também que eu acho importante apresentar, né? É um livro que foi publicado em 2019 por mim e pelo professor. Nós organizamos, né? Eu e o professor José Rodrigues de Carvalho, que eu acho que está nos assistindo, diz que está, né? Um importante pesquisador, geógrafo aqui da região, professor José Rodrigues Carvalho. Nós organizamos esse livro com outros pesquisadores aqui da região, inclusive o professor Ribamar tem participação nesse livro. E também vou doar isso aqui para a Faculdade de História, viu, Laércio e Bruno? E é um livro que é um livro de artigos, e aí você tem História, Cultura, Educação e Sentidos Identitários no Vale do Araguaia Paraense. Então, é um livro mais, digamos assim, eclético, diversificado, com pesquisadores de várias áreas, da sociologia, da antropologia, da história e de outras áreas. Então, estudando, debatendo essa região do sul do Pará, do Araguaia Paraense. Próximo. Então, esse aqui eu não vou falar muita coisa, que eu acho que o Ribamar vai falar, né, que é um livro publicado recentemente, ainda está quentinho, né, recém saído da forma, Sociedades Indígenas na Amazônia, Territorialidade, História e Processo Educativo, fundamental a leitura para acadêmicos, de história. Eu estou falando aqui muito em acadêmicos de história, mas essa leitura, para quem quer conhecer o sul do Pará, para quem quer conhecer a região, né, a formação dessa região, né, a presença do sertanejo, a presença do indígena, a presença do missionário, essas relações múltiplas, né, a formação desse território, essa leitura é fundamental, né? Também um livro dividido em artigos, não vou falar, não, porque estou com medo de entrar na fala aqui do nosso querido próximo palestrante. Próximo. Então, eu finalizo aqui trazendo o combate pela história, né? Uma passagem aí do nosso historiador Mark Bloch, né? Então, o combate pela história, eu trago aqui fenômenos que eu acho que caracteriza bem, né? Caracteriza bem essa parte da Amazônia, né? Essa Amazônia do lado de cá, né? Que é o que alguns chamam na mídia, né, de BBB, né? Mas não é aquele BBB reality, não, né? É uma sigla para boi, bíblia e bala, né? Que esses elementos me parece que estão bem interligados, né? Nessa composição desse território de fronteira que é tão conflituoso, né? Uma das características primeiras desse território é a violência, é o conflito, né? Caracterizado por essa sigla, caracterizado por essa presença do boi, que representa, que é essa pata do boi que assola essa região, né? Que dizem que traz desenvolvimento, mas também traz chacinas, né? A formação de fazendas, e formação de fazendas, isso está também nessa documentação dominicana, nessa fonte que eu apresentei aqui, um resumo dela, esses gigantescos latifúndios, né, e conflitos pela posse da terra, né? Consequência disso, nós vamos ter também a formação desse latifúndio de trabalho escravo, e resistência a isso, né, movimento camponês. Então, e aí nós temos também a Bíblia, desde da formação de Conceição do Araguaia, né, na presença missionária, desde 1897, e também da Diocese de Conceição do Araguaia, né, que eu falei agora há pouco, de 1911, e recentemente essa região eu tomo Redenção como modelo, né, muito forte aqui a presença
desse novo fenômeno do neopentecostal, né? Esse movimento religioso atual. Então, representando aí o B da Bíblia. E a bala, né, gente? Infelizmente, ter que falar disso, mas é preciso falar disso, né? Região muito caracterizada pela violência oriunda aí dessa formação de latifúndio. Nós temos, por exemplo, recente, a chacina de Pau d'Arco, né? A chacina da Estiva, né? E eu trago também aqui uma outra coisa que quase ninguém fala, que foi a violenta retirada de poceiros e sem terra da fazenda Forquilha, em 2008. Naquela ocasião, os fazendeiros botaram as placas daqui até Marabá, agradecendo a governadora, né, com a violência extrema ali com trabalhadores rurais, fazendo o uso aí do, do uso da poder da força, né, do Estado, né. Então, nós podemos interpretar a história a partir desses fenômenos que são sociais e são históricos, entendê-los para poder combater, se posicionar enquanto historiador, né, fazer o combate pela história. A história como uma arma de combate mesmo, né? Parafraseando aí o Bourdieu, né? Sociologia como esporte de combate. É conhecer nossa história, é para nos conhecer também, compreender essas dinâmicas sociais, entendimento dessas práticas culturais que fazem presente nessa região. Então, quais fontes, né? Um historiador, um acadêmico de história poderia fazer uso para ler essa região? História oral, né? É uma história oral, é uma possibilidade. E também documental, imagética, né? Eu queria só para finalizar aqui, Laércio, não sei como é que está meu tempo, se dá para finalizar, né? Eu queria só falar que é necessário, né? Não só para acadêmicos de história, mas quem quer conhecer essa região, conhecer a produção científica dos pesquisadores locais, dos pesquisadores que estudam essa região. E eu quero aqui fazer duas coisas. Ao mesmo tempo que eu homenageo esses pesquisadores, eu chamo a atenção para a importância da obra deles para você entender essa região. Por exemplo, o Ayrton Pereira dos Reis, do Poceiro a Sem Terra, né, uma obra importantíssima, né, de Luzia Pereira Canuto, Terra e Natureza, Idelma Santiago, Fronteira e Cultura, Ricardo Rezende, A Justiça do Lobo, Poceiros e Pares no Araguaia, um trabalho de doutorado recém-defendido do Laércio, né? Um País Selvagens, né? Membé com Creira, Araguaia, é difícil pronunciar, o trabalho de Ribamar Ribeiro Júnior, Nós Estamos Igual Capran, um estudo da terra indígena Mãe Maria, no contexto do neo-aldeamentos, o trabalho de Ronielle, recém-publicado, de Leni Barbosa, de José Rodrigues de Carvalho, de Rayane, de Cláudio Elia Marques e o Dete Pereira dos Anjos. Então, são pesquisadores que conhecem essa região. É importante, então, conhecer o trabalho deles. É isso, agradeço. Desculpa aí se extrapolei o tempo. Ok, Milton, muito obrigado. Excelente fala, uma excelente contribuição. E, bom, com relação ao tempo, isso é o de menos, né? Acho que a contribuição, ela é fundamental, ela foi fundamental, a tua fala traz aí elementos importantes e a gente já tem algumas perguntas aqui no chat, e aí logo após a fala do professor Ribamar Ribeiro Júnior, a gente vai para o momento de debate, vamos dialogar com a plenária. Daí eu já aproveito também para informar para que vocês fiquem à vontade para enviar as suas perguntas, os seus comentários, diz aí de onde você está falando também, tá? Então vamos dialogar com os nossos palestrantes, colocar aí no chat a sua pergunta, tá bom? Milton, muito obrigado pela tua contribuição. Eu vou convidar agora o